Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora da revista eletrônica Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Hoje a conversa aqui, eu já estou até dançando, a conversa aqui vai ser maravilhosa. Estou aqui com a minha amiga querida Flávia Bueno. Nossa, quantos anos, né, Flávia? Quantos anos, Luca? Você não mudou nada, menina. Ah, que bom! Gente, é ótimo ouvir isso. Para quem não sabe, a Flávia é bailarina, coreógrafa, diretora, enfim. E ela tem uma escola de dança em Rio Preto há quantos anos? A escola de dança inaugurou em 91, a escola de dança, mas eu já dava aula já há um pouquinho de mais tempo. Mas há 33 anos tem uma escola de dança. 33 anos. É a mais tradicional da cidade. Graças a Deus. É assim, a gente tem o nosso espaço, né, na área da dança. As pessoas, a gente tem já, assim, uma credibilidade mesmo, né? E com o tempo só aumentou. Só foi aumentando, a gente foi... E eu fico muito feliz e muito grata a Rio Preto, assim, porque sempre foi um berço do meu trabalho, né? E também agradeço o seu convite, da gente poder estar aqui batendo esse papo. Imagina, a honra é nossa. E me conta uma coisa, a tua escola hoje é gigante. Tem várias salas. Tem, grande. Grandes, né? Isso. E você se divide entre balé e dança. E dança. Jazz, tudo. Isso. Fala para mim todos os assim, cursos. O carro-chefe da escola é o balé, né? Ainda é o balé. Ainda é o balé. Que loucura, o balé é a única dança que persiste porque séculos, assim, né? a gente foi mostrando primeiro o nosso trabalho com o balé mesmo, né? Porque eu comecei, assim, eu não pulei etapas. Eu comecei a dar aula em Palestina e no Colégio São José. Então, foi assim, um processo, né? Então, as crianças entravam pequenas, a gente ia desenvolvendo o nosso trabalho e até que elas chegou numa idade que elas já tinham já algum tempo de balé com a gente, e aí a gente chegou no resultado do trabalho, né? E isso aí foi assim, foi maravilhoso, porque eu creio que hoje a gente está ainda encabeçando, né, essa área do balé, da dança, justamente por isso. Você tem mãe que já estudou com você, colocou a filha? Um monte de mãe lá. Isso é com legal. as pequenininhas delas. Isso é maravilhoso. E tem gente isso adulta que também dança, né? Você tem um grupo adulto. Tem um grupo adulto, juvenil, adulto. Hoje, Luca, acabou aquele negócio de dizer que balé é para criança. É uma opção de atividade física. Balé é a base, né? É. Da dança, eu vejo assim. Quem aprende o balé, porque o balé, ele ensina a consciência corporal, né? Então, você aprende a movimentar o seu corpo corretamente. Então, isso dá qualidade ao seu movimento, entendeu? Então, quem dança balé, dança bem todas as outras danças. Jazz, contemporâneo, dança de salão, tudo, dança do ventre, porque você já tem uma leitura corporal e uns movimentos mais alinhados, mais, sabe? É diferente, né? O balé, eu falo que... E é o sonho de todo mundo. Por que hoje as mulheres estão indo, né? Eu tenho uma turma lá na escola, viu, gente? Só de mães. Que legal. Balé adulto só de mamães. E é assim, maravilhoso. Elas estão adorando, amando. E elas estão realizando um sonho. Porque além do balé dançar, ele é muito forte pro corpo. Pro corpo. Exato. Né? Aliás, eu falo assim que balé é para forte. Porque os nossos braços são delicados, mas a nossa perna é muito forte. E as linhas do balé assim, muscular, elas são femininas, né? A da mulher. Ela é alongada e tonificada, né? A cintura é fina, já pela própria postura, que você fecha a costela, né? Ombros para fora. Então, já propicia você ficar com a cintura mais fina.
E assim, tonifica muito. Trabalha muito. Gente, As bailarinas são todas durinhas são. e tudo certinho. Para pôr ponta, você tem que ter, viu, meninas que querem pôr ponta? Tem Ah, que ter uma força abdominal muito grande. O abdômen da bailarina e do bailarino tem que ser forte. e tem homem que faz balé também? Tem. É assim, aqui em Rio Preto tem pouco, né? Apesar que agora já está aumentando. Tá. Mas, assim, antes era mais difícil. O menino, assim, que subia lá na sala de aula, lá no Colégio São José, Ah, fazia aula. Aí eu fazia 2, 3 meses, eu falava assim, olha, fala pra mamãe que ela pode fazer a inscrição, que você tá ótimo. E aí eu ia descobrir que o pai nem sabia. Aí o pai fica bravo, arranca o menino. nossa, que E o menino era preconceito bobo, menino né? mesmo, entendeu? Então, assim, e olha, e lá no Cisne Negro, quando eu peguei aulas, né? Eu Ah, era muito novinha, eu era menina moça. tá. Eu brincava de Suzy ainda. Ah, E eu não me sentia preparada para dar aula, porque o pessoal naquela, assim, eles confundiam muito, assim, acho que até hoje, dança bem, pode dar aula. E não é assim, são caminhos diferentes, né? Para dar aula, você tem que fazer anato, cinesiologia aplicada ao movimento do balé. Você tem que pegar uma metodologia, uma pedagogia de algum método que você queira aprofundar mais, né? Lá é do Royal. tá. Então, eu fui lá para o Cisne Negro Ah. fazer esse Nossa, o Teachers. Cisne Negro era É, famoso. Ainda existe, né? ainda é. Ele É. tem, ele tem projeção no exterior, né? É um grupo Ah, ele tem sério. projeção no exterior. É. E então aí, Luca, eu fui para lá. Aí lá eu recebi o conteúdo da questão do ensinar, né? Tá. Como ensinar aquela matéria, né? Tá, que é super importante. Que é Porque, super olha, faz que nem eu, a importante. gente não consegue, né? É. Mas, Tem a ó, técnica toda. vou falar uma coisa, Luca. Não se. Vou falar até pro seu público. Tá. Não se limitem. Não ache assim, eu não dou para isso, não vai dar certo, eu tenho dificuldade, eu sou descoordenado, ou descoordenada. Primeiro que quem é descoordenado tem dificuldade em qualquer parte de movimento, são essas pessoas que têm que fazer. Porque o Né? nosso cérebro, Deus fez tudo perfeito. A partir do momento que você vai exercitando a sua dificuldade, o seu cérebro vai entendendo e ele vai superando isso. Que louco Entendeu? isso. Então você vai melhorando na sua coordenação, isso melhora até o seu cognitivo. Então, é uma coisa assim, e hoje, lá, por exemplo, lá no Cisne Negro, os moços, eu fui assistir o ensaio da companhia. Tá. Então, tem um monte de homens, né? Tá. Todos eles, homem mesmo, assim, sem Tá. nenhum tipo de... Que também pode até ter, mas ali não transparecia. Tá. E com família. Entendeu? Ai, Casada, que às vezes, com a legal. bailarina de lá, já tem até um filhinho. Então, quer dizer, são preconceitos, né? É. É claro que às vezes a pessoa Mas viver da dança é muito difícil, né? é uma luta. Eu falo que são 1.000 leões por dia, É. ainda hoje. E olha que, assim, a gente tem aí já um nome já bem, assim, a gente já tem, as pessoas já conhecem o nosso trabalho, Tá. já Não, mas eu digo assim, o respeitam. bailarino, o homem, escolher viver da dança é uma luta. Porque ele tem que ser muito bom para ganhar Ele dinheiro, tem que né? ser muito bom e ele tem que saber os caminhos que ele vai trilhar, Tá. entendeu? Porque aí, se ele entra no caminho certo, faz o contato certo, ele consegue entrar numa boa companhia. Porque aqui é uma outra realidade a dança. Lá em São Paulo é completamente diferente. É completamente No diferente. exterior é mais diferente ainda, é que nem Nossa, fosse um médico. É a é mesma verdade. coisa. É Entendeu? verdade. E tem que não só estudar, tem que treinar muito mais do que um médico. Isso, exatamente. E você tem que estudar, sim. Eu estudei o corpo humano quando eu fiz a faculdade. Na hora que chegou anato e cinésio e fisiologia, eu já tinha estudado. Tá.
certo? Ah, Então, é que assim, o pessoal se forma ou faz 10, 12 anos de balé e já sai dando aula. daí é Então, complicado. isso é um perigo. Recado para as mamães. Tá. A atividade física, ela tem que ser tão pensada quanto você vai escolher uma escola de ensino para o seu filho. Ele é tão importante igual, porque o seu filho, as epífises dos ossinhos são cartilagem, eles estão em crescimento e todo movimento que eles fizerem repetidamente errado vai deformar essas cartilagens e quando calcificar é que você vai ver que ele tem problema e você vai achar que nasceu assim, nem nasceu, Luca. Tá. Entendeu? Às vezes nasceu tudo certinho e com a atividade física mal feita ou mal orientada, Ou uma coisa errada. isso. Então precisa ter um cuidado. Ah, é só um balézinho. Não, é uma atividade física que vai ajudar na formação do corpo do seu filho, né, anatomicamente. E o balé, ele age assim na estrutura interna da pessoa. Então, Tá. deixa a pessoa mais disciplinada, mais Sim. É isso que eu ia concentrada. falar. O balé tem não só o lado físico, né? Não. É como fazer jiu-jitsu. Você Ele. apresenta a Isso. mesma regular, tem tudo Isso. certinho, disciplina. Exatamente. Determinação. Ensina você a ser continuista, porque Isso. todos os dias você tem um desafio com o seu corpo. Então, É. se você não tiver resiliência e se você não tiver uma força interna, você larga, você deixa, entendeu? Então, ele te ensina, se pega um bom profissional, ele não vai deixar o aluno desistir, entendeu? E nem deixar fazer lá solto, ele vai exigir, Lógico. entendeu? E ele vai ajudar esse aluno a conseguir. É disciplina, não A tem jeito. disciplina. E o que a gente faz hoje e alcança hoje sem disciplina? Nada. Nada, Nada. entendeu? Inclusive, está provado que os É, grandes empresários, eles praticam sempre um esporte isso, de rotina. Eles têm isso. rotina. Rotina é muito Rotina, importante. rotina é importantíssimo. Você vencer, porque quando fala assim na Bíblia, você tem que vencer só a carne, o pessoal leva tudo pro lado de sexo, não é só sexo. É. É a preguiça, A entendeu? gula. A gula, tudo que vem assim que a nossa carne sempre pede o mais fácil, só que aonde você chega indo pelo mais fácil? Gente, não existe isso. É complicado. Quem fala que você vai conseguir alguma coisa sem esforço, tá mentindo. E me conta, e lá na escola começa a criança com quantos anos? 3 aninhos. 3 aninhos, 3 Flávia? aninhos. Que Ó, o ano loucura! passado, eu tive Ah, 2 de 2 e 8. Porque elas chegaram, só que a gente não ah, atravessa na frente da criança. Tipo assim, tá, ó, pode ser uma de 3. Se ela chegar lá, ela ficar só correndo ou só grudada em mim, 2, 3 tá, aulas, é porque não tá no tempo dela ainda. tá, E não é nem fisicamente, é internamente. tá, Ela não tem ainda aquela maturidade para seguir aquela organização da aula, que é tá. lúdica, porém ela já tem, entendeu? Ela já tem que nem na escolinha, eles têm horário para tomar o lanchinho, eles têm horário de fazer o Tá. desenho, é a mesma coisa. Então, às vezes não tá, então não passa por cima dela. Espera, dali 2 meses, 3 meses, você traz de volta. Porque para a criança nessa faixa etária, 2, 3 meses faz uma diferença, assim, Absurda. absurda. Entendeu? Então, tem um jeito certo de lidar com elas. Nossa, que loucura. Daí você tem grupo pequenininho, grupo mais ou menos, a idade vai É, subindo. é. Até outro dia eu fui lá, Até adulto. tinha umas meninas bonitas, até Lindas, de. né? Nossa. Eu sou suspeita de falar, mas minhas alunas são lindas. Mas elas deviam ter o quê? Uns 15, 16 anos. 13, 14, 15, 16. Eu tenho até de 18. E elas iam dançar, vocês iam dançar em algum lugar, estavam Isso. elaborando uma coreografia. É isso mesmo, Muito legal. ensaio, E outra coisa, que ensina? Fortalece a autoestima delas, né? Então, elas ficam envolvidas com coisas saudáveis, Que já é maravilhoso. não é verdade?
Um dia um pai foi levar a aluna, era 8 horas da manhã lá, né? Ele falou assim, ó, é um saco vir aqui 8 horas da manhã, pleno final de semana, mas eu prefiro que ela esteja aqui, sabe? Prefiro que ela esteja aqui, porque eu não vejo ela no celular, não vejo ela em tela, não vejo ela conversando a respeito de menino. Ela tem a cabeça, assim, no que é saudável. Na escola, aqui no balé, na atividade física que faz ela... Porque com a atividade física, Luca, a gente produz hormônios, que são hormônios, assim, do bem-estar, do prazer, entendeu? Então, dificilmente você vai para drogas, Né? você entende? E cada vez que você passa todo o processo e chega no final do ano, você apresenta, a sua autoestima fica elevada. Então, você não procura uma plenitude em nada e nem em ninguém, sabe? Tá. Você fica Vocês, mais... Eu acho assim, a gente fica mais conectadas com Deus. Isso tudo eu tô te falando, assim, numa escola séria, onde o profissional se preocupa com o aluno como um todo. Tá. Senão vira uma guerra ali de ego. Tá. Você entendeu? Porque nos filmes de balé é guerra de ego. É guerra de ego, mas não é sempre assim, É. tá? Hoje, a gente tem que lidar muito mais com isso. Antes, não. Antes era mais tranquilo. E agora, essa geração de agora, ela exige muito mais da gente, de presença, porque é uma geração que elas estão... É tudo imediatismo, é tudo imediato. Né? Então, às vezes, ela vê você colhendo um fruto e ela acha assim, mas tem que ser eu que tinha que estar colhendo. Mas ela vai colher, mas ela precisa fazer a plantação no tempo dela. E antes não tem nada disso. A pessoa admira, elas admiram, tem como... E elas vão batalhando e vão se dedicando e vão fazendo e vão alcançando. Dedicação, né? Exatamente, né? Então, só que isso te fortalece. Claro, como pessoa, como ser humano. Tem uma turminha minha que elas já estão até formadas, né? E quando elas entraram na faculdade em São Paulo, aí elas saíram, né? Só que cada 15 dias elas vinham ver os pais e iam fazer aula, né? Ai, que delícia. E aí elas falavam assim pra mim, tia, elas me chamam de tia. Elas começam pequenininha e aí vai, né? E a gente tem um elo afetivo mesmo. Eu sou muito, muito assim, firme. Tá. O pessoal fala que é brava. Não, eu sou firme. Né? E eu faço o que é certo e bom para elas. Se elas entendem o não agora, mais para frente elas vão entender, entendeu? Mas eu sou extremamente afetiva. Elas sabem que eu gosto delas, entendeu? Tá. Eu tenho um afetivo com elas mesmo. Eu tenho mesmo. Eu falo que eu amo elas, eu amo mesmo. Eu porque tenho certeza. Eu quero o bem delas. Sabe? Eu quero que elas se deem muito bem, eu quero que elas, em todas as áreas, se vai seguir o balé, que assim, realize todos os sonhos, se não vai seguir, mas que o que seguir seja aquele profissional comprometido, bem resolvido, aquela pessoa que na hora que recebe um não fica frustrado, né? Vai ver como faz para receber o sim. Então, eu me preocupo muito com elas, como se fossem filhas mesmo, sabe? Às vezes eu falo para a irmã mais velha, tá? Então elas falam assim, tia, a senhora não acredita, o pessoal da nossa idade é muito diferente da gente. Aí eu falei assim para elas, vocês que são muito diferentes deles. Porque elas são ativas, elas têm garra, elas são biófilas. Entendeu? Tá. Elas não querem ficar lá prostradas, paradas. Elas querem fazer, realizar. E aí eles grudam, eles não têm aquela energia, aquela coisa assim, aquela garra de ir fazer, não dá pela janela, vai pela porta, não dá pela porta, vai pelo teto. Eles não têm isso, entende? E elas têm. Ai, que legal. E foi tão legal um dia que uma delas falou assim, sabe, tia, meu professor falou, isso era alguma coisa nesse sentido, né? E eu fiquei pensando, bom, do meu pai, de quem eu herdei isso, né? Do meu pai não foi, porque meu pai é o contrário disso. Minha mãe, nem da minha mãe. Aí, tia, eu descobri, foi daqui. Porque, olha que delícia. Olha que coisa maravilhosa. Você sabe que pra mim é a maior recompensa? Com certeza. Quando eu vejo que, assim,
que você conseguiu criar que eu consegui interferir na vida delas para o de uma forma positivo. positiva. Assim, que eu influenciei, né? Aquilo que elas tiveram ali serviu para elas conseguirem a plenitude que elas estão buscando, serviu para elas serem mais felizes, sabe? E lá, tanto que lá na escola é a família e a escola. A família tem que ter, junto com o aluno e com a escola, a mesma visão. Então, assim, para os pais falarem a mesma língua da escola. Tá, você sempre conversa com os pais. Sempre, sempre. Isso é importante, né? Eu Isso pode cuido ser um grande delas. diferencial. Eu cuido delas, porque ó, essas meninas começam pequenininha e ficam até sair para a faculdade. Nos últimos anos, 5 anos, elas ficam mais de 7 horas. Elas ficam um período do dia comigo. Tá. Entendeu? Final de semana, elas deixam de fazer outras coisas por escolha delas e não imposição. Elas querem dançar mais danças. Elas querem... Ai, você não põe ela em 7, 5 danças, elas quase te matam, sabe? Tá. E elas fazem por onde para colocar? Tá. Então, quando elas fazem por onde, eu coloco. Né? E ali, elas aprendem o mérito. Hoje, os pais dão tudo assim, ó. Se no tem balé, merecimento, dá. Se não tem merecimento, também dá. Não, não é assim. Porque a vida não é assim. É verdade. Entendeu? Então, eu sempre falo Você para tem as que mães. batalhar para fazer. Eu falo sempre para as mães assim: olha, pensem, quando vocês forem pensar nos filhos, pensa assim: que adulto eu quero que eles sejam? Entendeu? Tá. Eu quero que ele seja um adulto bem-sucedido, um adulto forte, que sabe passar por cima dos obstáculos, das situações, que tenha ética, que tenha princípios, sabe? Que seja um ser humano bom, honesto. Então, é aí que você vai, é o jeito que você vai tratar o seu filho, desde pequenininho. Então, essa educação muito, assim, permissiva e muito, assim, só do retorno positivo, 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 faz o que quer, você quer isso, você quer aquilo, isso enfraquece as nossas crianças. Deixa elas despreparadas para elas desbravarem o mundo delas. Porque para tudo você tem que lutar. Ó, você vê que por que os jovens estão em depressão? Porque eles não têm essa garra para lutar pelo que eles querem. Tá, é verdade. Eles entram numa empresa que era o sonho deles entrar, vamos supor. Aí entra lá, não tem normas? Claro. Tem. Você não tem que servir? Eles não estão acostumados a servir. Porque muitos dos pais, não são todos não, tá? Não dão tarefinha para as crianças, para fazer dentro de casa. Eles só são servidos e são na hora que eles querem. Então, quando eles se encontram, assim, vamos supor, para o balé, tem alguma coreografia que você não alcançou ainda. Eu não vou te pôr lá para te expor. Claro que não. Então, ele é imediatista, ele já quer chegar naquele resultado, ele não tem aquela resiliência, aquela paciência, aquela perseverança para esperar e lutar por aquilo. Entendeu? Então, aí é a hora que você precisa até prestar atenção, porque aí o jovem ele pode até ferir princípios para alcançar mais rápido aquilo que ele quer. Porque na cabeça dele ele está pronto, ele pode. Ele tudo pode. Isso, entendeu? Então, assim, e os pais não erram por maldade. Claro que não. Eles erram tentando acertar. Muito pelo contrário. Não vem com bula, né? Então, o excesso de amor está enfraquecendo as nossas crianças. Quando é que você vai perguntar para uma criança de 4, 5 anos o que ela quer, se ela quer, se ela não quer? Se no nosso cérebro, a glândula lá, a parte que desenvolve... Ainda não está pronta. Não está pronta ainda, que é o das escolhas. Só com 25 anos. Eu falo, por isso que a gente escolhe mais ou menos até lá, Até lá. Então, como que você vai estar? Você tem que, assim, logicamente, ouvir a criança, tá? Mas você tem que investigar... Orientar. Investigar o que realmente está acontecendo para saber qual é a dificuldade dela. Então, vamos supor,
ela tá fazendo lá um curso, não precisa ser balé, vamos supor, um menino. Tá. Ele tá fazendo, sei lá, karatê, ou judô, ou muay thai, sei Tá. lá. Aí chegou, ele tá indo bem, é só um reforço positivo, que ele tá conseguindo dominar tudo. Aí chega uma matéria que ele já não dá tanta conta. Às vezes o outro amiguinho é meio perverso e fala alguma coisa pra ele negativa que ele absorve, né? Aí ele chega pra mãe e fala assim: "Ai, mãe, eu quero largar, não vou fazer". O professor começa a corrigir ele, ele se sente o cocô do cavalo do bandido, você entendeu? Porque ele não está acostumado a lidar com uma orientação. Filho, você não é perfeito, entendeu? Agora os pais só falam assim: ai, maravilhoso, lindo, nossa. Ele é maravilhoso e lindo. Sim, Mas mas ele ele tem que tem, lutar é para claro, ser como melhor. nós temos. A vida inteira a gente não luta para aquilo que é negativo na gente, a gente minimizar ao máximo. Porque é o que é negativo em nós que atrapalha a gente de alcançar as coisas na vida. É verdade. Então, precisaria, assim, esse excesso, né? Você pega e pergunta para a criança, filhinha, você... Não é assim. Né? Então, você já tem que ter uma ideia. Não, eu vou lá investigar o que está acontecendo lá com o meu menino. Vai lá no professor, o menino vai vir falar a queixa dele, ele vai trazer do jeito dele. Tá. Porque até mesmo, Luca, porque tanto o jovem como a criança, ele sabe o que ele tem que falar para você, para tirar de você o que ele quer, para você dar a resposta que ele quer. Com certeza. Entendeu? Então, isso não é bom. Então, você tem que estar atento. Tá bom, filho, nós vamos conversar depois mais tarde. A mamãe precisa terminar um negócio aqui, depois nós vamos sentar, a mamãe vai te ouvir, nós vamos terminar essa conversa. Ela vai lá na escola, conversa com o professor para saber, né, se está acontecendo alguma coisa. Realmente, né? Que o professor vai Outro falar. lado, né? O professor vai falar, não, ele é ótimo, só que ele está com dificuldade agora aqui, nessa parte. Eu percebo que ele fica desconfortável, isso aí é fuga, porque ele gosta. A gente sabe quando gosta. Entendeu? Então, ele está o quê? Querendo fugir. Aí, o que a mãe, que é uma educadora e quer o filho dela bem resolvido para a idade adulta, ela vai falar assim, filho, a mãe foi até conversar com o professor e então ele falou muito bem, que você está indo super bem, que você avançou bastante e que tem algumas coisas que agora você está tendo dificuldade, mas isso não te desqualifica como um judoca, vamos supor. Tá. Entendeu? Que isso não tirou o seu valor. Todos nós temos dificuldades. Sempre, mesmo que a gente seja muito bom no que a gente faz, eu mesma, eu tenho aquilo que eu tenho dificuldade. Entendeu? Né? Agora, eu vou achar que eu sou ruim no que eu faço porque tem uma coisa que eu tenho dificuldade? Não dá certo. Mas você não tem que ensinar isso para o seu filho? Eles são uma página em branco, gente. Somos nós que ensinamos eles como lidar com as situações que vão surgindo. Essas situações que você fala, é coisa de criança, vai, deixa, vou arrancar, vou tirar, vou pôr. Não. Vai lá entender qual é a dificuldade dela. E aí você ensina ela a superar. Então, filho, nós vamos fazer o seguinte, ó, se precisar de aula a mais, para você superar isso, eu vou pedir para o professor. Nem se for para a gente pagar em uma aula, né, se a mãe pode. Ou pede para o professor passar exercício que você pode achar soluções, mas jamais fugir. Né? Às vezes o professor pode falar, ele está distraído, ele está ausente, né? Por isso que ele ainda não alcançou. Então, a mãe vai falar, filho, você tem que prestar atenção. Então, a mãe vai orientar. A mãe não vai deixar você sair. Você começou, só no final do ano que você vai sair. Por quê, Luca? Todas essas situações que ele vai achando que ele não é capaz, que ele não consegue, que faz ele querer sair, ele vai superar. Com certeza. Entendeu? Ele vai superar, ele está sendo imediatista, ele quer o resultado na hora, que ele consiga tudo na hora. Entende? Na hora que ele chega lá no fim e ele sabe que ele fez bem e que ele conseguiu, a autoestima dele fortalece e esse movimento interno de resiliência, de determinação, de não desistir, é algo que ele vai repetir na vida dele adulto. Em tudo.
é assim, automático, não é conscientemente. É automático, você repete. Ah, é Entendeu? muito louco. São outros olhos de ver o balé, né? O São. balé com outros olhos. É porque, assim, eu amo o que faço e eu amo as minhas alunas. Eu tenho aquelas famílias, assim, como umas famílias queridas, minhas famílias ali junto comigo. Ai, tenho certeza que E todas assim, elas te não é amam. esse amor que passa a mão na cabeça, não. Tá. Às vezes a mãe vem, e quando a gente está em sintonia com a mãe acredita, né? Ela entende, porque assim, principalmente o adolescente, ele te leva a história do jeito dele, do jeito que ele vai ter o seu apoio, É. entendeu? Então é importantíssimo ouvir o professor, porque o que o professor pode querer mal para essas meninas? Nossa, nada. Pelo contrário, É. você entendeu? Então, o professor está querendo ajudar. E numa área que ele poderia até deixar. Não é verdade? É verdade. Quando as meninas começam. Isso é raro lá na escola, mas quando começa uma desrespeitar a outra, rir da outra, eu não aceito isso. Tá. Entendeu? Eu percebi. Se eu não percebi, o aluno tem que vir me contar. Porque às vezes tem coisa que é tão assim entre elas, que nem eu te falei do menino. É Às vezes é alguma verdade. coisa que o amiguinho falou e ele não tá sabendo lidar com isso. Ou ele era o líder, aí entrou outro que é mais líder que ele. Aham. Ele tem que saber lidar com isso. Claro, porque E a quem vida vai inteira vai ensinar? ser assim, né? Quem vai ensinar? Os pais. E com ética. Você não vai odiar o outro porque ele tá conseguindo Ah, liderar mais que você. Você vai se aperfeiçoar mais ainda e vai respeitar e ficar feliz com ele. É que eu falo isso muito para as meninas. Mas olha, é uma geração que, como a criação está sendo muito em torno, né, delas, e a gente vê assim, pessoal muito perdido em relação a princípios e valores. Então é uma geração que precisa de muito cuidado, assim, muita. Não é a e o quantidade de balé tempo. super pode ajudar nisso. Lá na nossa escola, sim. Tá. Lá na nossa escola, sim. A gente prefere perder aluno do que ser omisso. Inclusive, assim, no nosso contrato, no nosso regimento, eu peço para os pais lerem, ver se a visão de vocês é a mesma visão da escola. Entendeu? Tá. Ah, bem Porque legal. se eles têm outra visão, não vai dar certo. Ó, eu tô olhando ali, nós já passamos até o tempo. Oh, meu Ah, Deus! não, mas peraí. Agora vamos terminar um pouquinho. Além do balé, você tem aula de dança de salão, não tem? Dança de salão, tem o jazz que a gente está implantando agora, o jazz iniciante. Também tem a dança do ventre. Tem a dança do Isso, ventre. balé adulto, balé dance fit. E tem o circo. É que o circo, o professor que estava na escola, ele foi chamado pelo Beto Carreiro. Ah, E eu ainda estou em busca de um profissional. Profissionais dessa área, me procurem, porque ai, que eu tenho uma legal. sala Quer- totalmente assim equipada para o circo. Aulas de circo, lira, tecido, os colchões que vão embaixo. E a gente tem assim a nossa clientela, né? Ai, que legal. Quer dizer que Então. tudo que diz respeito, a maioria das coisas que diz respeito a mexer o corpo através da dança ou da música, Isso, sim. você Sim. procura Inclusive, atuar. a gente está aí com uma trajetória internacional, né? A gente tem as portas abertas no exterior, em Orlando. Ah, aquele dia acho que era uma Isso. viagem assim que eu fui lá. Isso, era para Orlando. É. E, inclusive, nós dançamos, nosso trabalho passou na NBA. E nós dançamos não no intervalo de tempo, mas no intervalo mesmo. Tá. E não naquele, tempo, aí vai lá, alguém faz alguma coisa, não. E a gente ficou muito feliz, porque ali, quem vai ali é Beyoncé, né? Então, Né? tem que ter um padrão ali. E passamos na Universal e Olha na que Disney luxento. já tínhamos passado, em 2019 nós fomos, e passamos de novo. A Disney, assim, ficou aberta a porta, porque a gente levou o trabalho de acordo com aquilo que eles receberam nos vídeos, né? Então, você tem que ter uma série de cuidados ali, que eles são bem, assim, exigentes mesmo, né? Então, como a gente está com essa porta aberta, né? E então, assim, eu vou abrir o curso de é um curso preparatório para o exterior.
Nossa, que louco! Então, para dançar no exterior. Tanto para as alunas que já estão na escola, quanto para de fora da escola, região, sabe? Então, quem tiver interesse, pega o nosso contato, já começa a reservar a vaga. E nesse curso preparatório, então, tem o balé, que não pode ficar sem, mesmo quem não gosta. Tem uma dança específica sabe essas danças tipo musicais? Tá, Tipo Broadway. tá. Assim, a gente também vai implantar a parte do teatro e da música, né? Do Ai, canto. bem legal. E também da parte de expressão artística, né? Que é o que envolve ali aquele universo, né? Para dar qualidade e acelerar esse processo. Porque tem meninas, né? Nós não divulgamos dentro da escola quem vai para Disney e quem não vai. Porque todos querem ir. Tá. Mas nem todos estão preparados. Então, para acelerar esse processo de preparação, né? Vamos supor, se ia demorar 3 anos, 1 ano e meio, a pessoa já fica pronta. Entendeu? Então, para isso, e para acolher quem é fora da escola. Para a cidade mesmo, para a região. Porque, assim, quem tem esse que sonho... estão perdidos, não gente, sabe onde procurar. É um sonho, é maravilhoso. Assim, a gente não consegue expressar por palavras, assim, tudo o que é. É uma coisa... É muito legal. E, assim, a agência que faz essa ponte pra gente, ela é muito, assim, de excelência, sabe? Então, você fica muito tranquila em relação ao que eles vão oferecer, né? Em questão de apartamento, de hotel, de transporte, de uma escola para a gente ensaiar. Que nem dessa vez, nós chegamos dia 28 de manhã. Nós fomos para uma escola que já estava alugada para nós. Nós ensaiamos lá que nós íamos dançar na NBA. Fomos pro hotel, demos entrada no hotel, tomamos banho, nos arrumamos, colocamos o figurino e fomos lá pro estádio, onde ia ser o jogo da NBA. E aí já dançamos. Nossa, Foi que uma louco! loucura. Foi. É assim, são 10 dias, você não para, agenda cheia, já conhece os parques, né? Todos eles da Disney, da Universal. Independente de você passar, o seu trabalho passar ou não na Universal, você tem direito a conhecer os dois. Nossa, se eu tivesse 15 anos, eu ia. Mas você pode entrar e começar a fazer balé. Eu fiz balé há muito tempo, né? O pessoal fica se limitando na minha muito, vida. entendeu? Eu fiz Ismael Guiza. Ai, que legal. Olha, ele é ótimo. Ele foi sempre muito bom. Ele foi tinha uma muito varinha, bom. sabe? Eu sei. Ele cutucava a gente. Tá assim. vendo? Olha, eu não sou brava. Nossa Senhora! Porque, mas assim, posso te falar? O pessoal quer resultado, eu falando assim, ai, tá lindo. Não tá bom, não tá lindo. Só que depois, na hora que não chega no que elas querem, aí todo mundo fica bravo. Mas eu acho que essa minha formação de balé me ajudou a manter a saúde e principalmente a aparência corporal, digamos assim. Porque o corpo fica, não adianta. Você pode fazer 20 anos sem fazer balé. O corpo fica. Mesmo. É uma loucura. Aquela estrutura fica. É muito lindo, até a né? postura, segura o bumbum, faz não sei o quê, você sem querer. Caixa o quadril, fecha a costela. Você pode ver que a maioria que fez balé, elas são fininhas aqui. Não é? E você vai fazer uma musculação, você lembra. Você lembra. De tudo. De repente você está fazendo a costa reta, olha, não vai fazer assim. Né? É muito louco. E o nosso corpo tem memória. Que nem às vezes a pessoa parou, teve filho, e fala assim, mas eu acho que eu não dou conta. Não, você não vai voltar do jeito que você estava antes, né? A priori. Mas o seu corpo, ele tem memória. Ele perdeu o quê? Condicionamento. O músculo tem memória. Ele vai voltar naquilo lá que você estava, mas você tem que ser generosa e ter paciência. Você vai enxugar a aula, e aí você vai vendo que vai melhorando a execução, você vai tendo mais força para subir na meia ponta, no quadríceps, você vai vendo. Então, é não ter pressa. Mas você vê que dá resultado. Gente, já passou 10 minutos. Oh, meu Deus! Ai, obrigada, viu, Flávia? Foi uma forma
diferente de ver o balé, né? Para as pessoas É assim, entenderem. eu não posso falar pelos outros, eu estou falando pela nossa escola, né? A gente tem esse respeito à família e ao aluno. Que a gente podia fechar os olhos, deixar, porque tem mãe que não entende. Tem mãe que na hora o aluno fica sentido porque não ficou do jeito que ele queria, a mãe pega as dores, né? Não vai lá ver o que realmente está acontecendo, não é verdade? Eu cuido como se fossem minhas filhas, não tem nada de diferente. Eu gosto muito delas, muito mesmo. Viu, gente? Isso aqui foi uma aula de o balé visto com os olhos de uma bailarina. Sim, né? De uma bailarina comprometida. Comprometida. Sabe, eu agradeço a Deus que sempre esteve comigo nessa caminhada. E também as pessoas, os profissionais e todos que foram sempre me ajudando, me apoiando, porque o apoio no começo ele é muito importante, né? Você vê, o que eu não recebi em alguns lugares que eu estava, quando eu fui fazer o teacher, eu recebi até como bailarina. Então, Deus é maravilhoso, Ele cuida da gente. É verdade. Né? Então, assim, agradeço muito aos profissionais que passaram, todos eles, em que me passaram sempre algum conteúdo. Hoje, a didática da escola, ela é diferente. Porque a gente consegue, com todos esses cursos... Tem a bagagem, né? Porque a gente tem a experiência que não tem curso que dê para você. A experiência é muito importante. E a gente sempre está se reciclando em lugares bons. Eu gasto com o curso. A última especialização que eu fiz foi no New York City Ballet, e no American Ballet Theatre e na Broadway. Então, fiz do Royal. Então, assim, é aquele respeito que a gente tem pelo que você faz, pela profissão. Não é pouca coisa. E às vezes a pessoa de Rio Preto não sabe, sabia? Então, precisam saber para valorizar. Não sabia, né? Mas agora eles valorizam, viu? Assim, eu sempre fui muito, muito bem, assim, acolhida no sentido, assim, de ser apoiada no trabalho, as pessoas verem... seu trabalho ser reconhecido. Ser reconhecido, porque muitas vezes você vê um trabalho bom e você ignora. Não. Eles viam que o trabalho tinha estrutura e eles apoiaram, sabe? Então, isso é maravilhoso. Eu agradeço a todos. Meus professores de quando eu era pequenininha e até os professores agora de especialização. Sou muito grata a todos eles. Eles, assim, fizeram a diferença na minha vida, porque você não faz nada sozinha. É verdade. E aquele professor que te acolhe com amor... E que Gente, ele faz toda a diferença. Mas a gente tem que estar no sentimento certo. Tá bom, então posso encerrar? Pode. Gente, eu adorei essa entrevista. Ela vai estar na íntegra em nosso canal do YouTube e do Spotify. E se você receber, eu passo para 5.000 pessoas. Se você receber essa entrevista no teu WhatsApp... Passa para aquela tua irmã que não sabe o que fazer com a filha. Isso. Passa para aquela pessoa que você sabe que tem um interesse grande em dançar e acha que ainda não dá mais tempo, dá né? Sim, gente. Dá sim. Tá bom? Tá? E, ó, por favor, se inscreva no nosso canal. Beijo!